E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Mário André aqui na área e hoje vamos tratar aqui de um assunto bem interessante que são, aliás, as medidas de tendência central, onde elas se classificam em média, moda e mediana. Esse assunto ele é muito cobrado, além da sua escola, logicamente, ele é muito cobrado em vestibulares, seriados, Enem e concursos públicos também, tá bom? Então essa aula aqui serve para todo esse tipo de preparação, beleza? Bem, para que a gente possa inicialmente saber calcular e determinar média, moda e mediana, é importante você ter em mente que eu tenho que ter um conjunto de valores. Esse conjunto está representado bem aqui, ó. Então nós temos aqui 5 elementos, que são 2, 2, 3, 4 e 9. Quando a gente falar em média, se não está especificada qual o tipo da média, então saiba que ela está sempre tratando de média aritmética. E o que acontece com ela? Para que a gente possa calcular a média aritmética, você vai fazer o seguinte: você vai pegar todos os elementos do conjunto e resolver a soma entre eles. Então aqui eu vou ter 2 mais 2, mais 3, mais 4, mais 9. E aí, dessa soma, você vai dividir pela quantidade de elementos, onde aqui nesse caso nós temos 5 elementos. Então 2 mais 2 é 4, 4 mais 3 é 7, 7 mais 4 é 11, 11 mais 9 é 20. E aí, 20 dividido por 5, o resultado é igual a 4. Ou seja, a média aritmética desses elementos, tá? Desses 5 elementos aqui, é igual a 4. Professor, se eu inserir mais um elemento aí, vai mudar a média? Provavelmente sim, a não ser que esse elemento seja igual a 4. Se você colocar o número 4 ali, o valor da média não vai alterar, justamente porque a média daqueles valores já é igual a 4. Beleza? Uma outra medida de tendência central é a moda. Qual é a moda? Aquela de você se vestir e tudo mais? Não, mas também não deixe de ter uma certa relação. Por quê? O que é a moda, pessoal? A moda é quando a pessoa ela procura ver o que está na tendência, ou seja, o que boa parte da população está se vestindo, está usando, não é isso? Aqui é a mesma coisa, mas bem parecido. Por quê? A moda de um conjunto de elementos é o valor numérico ou são os valores numéricos que mais se repetem dentro desse conjunto. Aqui repare que eu tenho 2, 2, 3, 4 e 9, ou seja, que mais se repete é o 2. Isso quer dizer então que a nossa moda daquele conjunto é igual a 2. Beleza? Mas precisa de algum cálculo? Não, não precisa. Agora temos aqui 2 exemplos também, olha só. Vamos supor que eu tenho um conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, beleza? Eu tenho aqui esses elementos. Te pergunto, desses elementos, algum deles se repete? Não. Quando não se repetir, a gente diz que esse conjunto de elementos ele é amodal, ou seja, não existe nenhum elemento que se repita. Não existe moda, tá bom? Agora, o outro exemplo também é o seguinte. Eu vou repetir aquele elemento aquele conjunto lá em cima, mas eu vou inserir aqui o número 4, tá bom? Lembrando que, como a nossa média foi 4 e eu inseri outro número 4, automaticamente a nossa média não se altera. Professor, não acredito. Vamos ver? 2 mais 2 é 4, 4 mais 3 é 7, 7 mais 4 é 11, 11 mais 4 é 15, 15 mais 9 é 24. Agora nós temos 6 elementos. 24 dividido por 6 é igual a 4. Reparem que a média não se altera, tá bom? Beleza. O que eu quero te mostrar agora aqui nesse exemplo? Repare que o número 2, ele se repete, ou ele aparece 2 vezes, e o número 4 também aparece 2 vezes. Ou seja, a gente diz então que esse conjunto ele é bimodal. Quer dizer que ele tem
dois valores que são referentes, né, que são a moda desse conjunto. Se eu tivesse três valores aparecendo uma mesma quantidade de vezes que o 2 e o 4, aí nós teríamos um conjunto trimodal e assim sucessivamente. Agora lembrando o seguinte, pessoal, basta um elemento ter uma quantidade maior que os demais. Como assim? Eu tenho aqui o 2 aparecendo duas vezes, eu tenho o 4 aparecendo duas vezes. Se o 9 estivesse aparecendo três vezes, ele seria moda, por mais que o 2 e o 4 se repetissem. Por quê? Porque o 9 aparece mais vezes que os demais valores, tá bom? Então é importante você reparar isso, tá? Então a moda, ela não trata de cálculo algum, beleza? Vamos agora tratar da mediana. A mediana tem dois tipos. Ela pode tratar de uma quantidade ímpar de elementos ou pode tratar de uma quantidade par de elementos, tá? Lembrando que eu estou tratando aqui desse conjunto aqui inicial, tá bom? Beleza? Gente, quando você for calcular ou determinar a mediana, é muito importante que os elementos desse conjunto eles estejam escritos em forma de rol. O que é o rol? É quando você organiza esses números em ordem crescente ou em ordem decrescente. Dica aqui do professor, sempre coloque os valores em ordem crescente. Aqui não precisa mexer, pois eles já estão em ordem crescente. 2, 2, 3, 4 e 9. Beleza? Quando o conjunto tiver uma quantidade ímpar de elementos, reparem, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. O que a gente vai fazer? Você vai pegar essa quantidade mais 1 e aí divide por 3. Ou seja, eu tenho 5 elementos. 5 mais 1 é 6. 6 dividido por 2 é 3. Então eu vou pegar o terceiro elemento na ordem. Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro. Então, o terceiro elemento é o 3. Isso quer dizer, então, que a nossa mediana desse conjunto é igual a 3. Ah, e se eu tivesse uma quantidade par de elementos, como é que a gente faria? Vamos lá. Eu vou utilizar esse conjunto aqui de baixo e, ao invés de fazer aqui, vou te mostrar aqui desse lado, tá bom? Olha só. A ideia é bem parecida, ó. Eu tenho aqui agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Como a quantidade é par, você resolve a divisão direta, ó. 6 dividido por 2 é 3. Mas aqui tem um pequeno detalhe, por quê? Quando a quantidade for par, você vai pegar o terceiro elemento e somar com o quarto, que é o próximo elemento depois dele. E aí, dessa soma você vai dividir por 2. Então vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então aqui eu tenho, olha lá, terceiros e quarto elementos iguais a 3 e 4. Coincidentemente, tá? Então eu vou ter 3 mais 4 dividido por 2, onde nós teremos 7 dividido por 2, que é igual a 3,5. Quer dizer, então, que a mediana desse conjunto de 6 elementos é igual a 3,5. Mas, professor, essa mediana ela vai dar sempre o mesmo valor? Sempre vai ser o terceiro e quarto elemento? Sempre vai ser o terceiro elemento? Não, pessoal. Aí depende muito da quantidade de elementos que você tem no conjunto. Por exemplo, se você tiver um conjunto com 11 elementos, 11 mais 1 é 12, dividido por 2 é 6. Aí você pegaria o sexto elemento. Se eu tivesse um conjunto com 14 elementos, 14 dividido por 2 é 7. Então você pegaria a soma do sétimo com o oitavo elemento em ordem crescente. Não se esqueçam disso, que é o mais importante, tá? É porque aqui nesse caso eu já deixei para você aqui de mão beijada, mas pode ser que você pegue uma questão onde os números estejam embaralhados. Então você tem que fazer o rol, que é justamente, coloca aqui o nome, tá? Rol, que é justamente você escrever esses valores numéricos em ordem crescente. Lembrando que se você tiver
um elemento que esteja repetindo no conjunto de elementos, no rol você também vai repetir. Então aqui como o 2 aparece 2 vezes, eu escrevi o 2 duas vezes também no nosso rol, beleza? Então é isso, pessoal. Aqui está a nossa aula que tratou de medidas de tendência central. Bem, para você aperfeiçoar um pouco mais o seu conhecimento teórico que você adquiriu aqui nessa aula, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link, que ao clicar nele você vai ser direcionado a uma de exercícios voltadas para cálculos de média, moda e mediana. Se você gostou aqui da aula, dê um clique aqui, dê um like aí, dê um joinha, né? Compartilhe o link dessa aula com seus amigos, colegas e também pessoas que você acha que vão estudar para concurso, para vestibular, beleza? E o mais importante que é, caso você não seja inscrito ainda, se inscreva aqui no canal. E lembrando que, se durante a sua resolução do exercício que eu vou deixar aqui para você, tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu te ajudarei o mais breve possível. Combinado? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Valeu!